Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre matriz de confusão. Dentro da abordagem de projeto de pesquisa, a gente vai estar aqui em construção de modelos e na etapa de validação. O que seria uma matriz de confusão, em inglês Confusion Matrix? Ela é uma tabela que facilita a visualização das previsões corretas e as previsões erradas. Então deixa eu ver se eu acho o cursor aqui, ó, previsões corretas e previsões erradas dentro do modelo de classificação. Ao mesmo tempo, ela possibilita a interpretação dos resultados sob diversos pontos de vista, né? Desde que tenhamos aqui os valores reais, né, dos dados e também o valor previsto pelo modelo, né, que está nesse caso, que está nessa direção, ok? E quando eu falo sobre diversos pontos de vista, então eu tenho o ponto de vista de sensibilidade, de recall, eu tenho o ponto de vista de especificidade, eu tenho o ponto de vista de precisão, eu tenho o ponto de vista de acuracidade, né, que parece um pouco abstrato, embora que as palavras sejam talvez novas, aí, principalmente para quem está iniciando, mas a ideia é bastante antiga e a hora que eu explicar isso aqui na prática, com exemplos práticos, eu acho que vai ficar muito mais fácil de compreender, ok? Bom, e para isso, e qual seria o objetivo, né? Por que eu gastaria tempo aprendendo sobre matriz de confusão? Bom, por ser visual, ela ajuda a responder rapidamente, né? Será que meu modelo teve um bom desempenho, mesmo com uma acuracidade alta? Né? Onde será que ele deu errado, né? É bem rápido, bem fácil de responder, né? E como que eu posso corrigir isso? Né? Ele ajuda eu a tomar essas decisões, né? E essas diversas saídas do modelo, ela permite a criação de indicadores, né? E esses indicadores eles são muito úteis, né? Nas decisões mais adequadas, conforme a necessidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, nesse caso aqui, quais são os indicadores? São esses que eu acabei de citar. Então, a acuracidade, sensibilidade, especificidade, positive predictive value, negative predictive value, erro e assim por diante. Ok? Bom, então eu vou... Cadê? Vamos ver se vai ter mais uma chart aqui. Acho que dessa forma aqui eu acho que vai ficar bastante simples de entender. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, os dados reais de incêndio e aqui não incêndio. E aqui é valor previsto pelo modelo, nessa direção aqui. Quando eu falo nessa direção é para cá, ok? Então, imagina o seguinte, imagina que nós temos um modelo embarcado dentro de um sistema de alarme que está conectado com o corpo de bombeiros. Né? E aqui a gente tem os dois casos reais aqui de incêndio. E aqui a gente tem dois casos de não incêndio, é só fumacinha de cigarro. Então imagina que nesse caso aqui, ó, era incêndio, o modelo previu que era incêndio, disparou o alarme, chamou o bombeiro chegou e apagou o fogo. Nesse caso aqui, era fogo, o modelo previu errado, ou seja, ele previu negativo, ou seja, falsamente, erroneamente negativo, não disparou o alarme, não chamou o bombeiro não veio, a casa pegou fogo. Isso é um problema grave. Né? Esse é o erro do tipo 2 que a gente chama. Agora imagine esse caso aqui. Aqui não era incêndio, era só a fumacinha de cigarro. O modelo previu que era incêndio, chamou o bombeiro, disparou o alarme. O bombeiro veio na nossa casa. Se é a primeira, segunda vez não tem multa, mas na terceira 200, na quarta vez já $500 de multa. Erro do tipo 1, alarme falso. Nesse caso aqui, era fumacinha, o modelo previu corretamente, não disparou o alarme, não chamou o bombeiro, ninguém foi prejudicado aqui nesse caso. Ok? Então, quando a gente coloca isso na perspectiva de casos, sei lá, de casos reais, aqui é mais fictício, mesmo exagerado, mas vamos colocar, imagina que a gente está numa situação de diagnóstico de câncer, por exemplo. Se eu tenho um falso negativo, o paciente está com câncer e o meu modelo ele prevê que ele não está, o que acontece nesse caso? O não diagnóstico ele resulta no atraso no tratamento. E a gente sabe que o câncer, quanto mais cedo a gente trata, maior a probabilidade não só de sobrevivência, mas de melhoria na qualidade de vida do paciente. Agora, por outro lado, o falso positivo também é problema. Por quê? Porque um falso positivo, imagina que falso positivo é quando ele não tem câncer, mas o modelo previu que ele tem. Então isso resulta no quê? Imagina a cabeça da pessoa, a ansiedade, né? Testes invasivos, como por exemplo a biópsia, isso também é um problema.
ok? Então, esse é alguns exemplos, eu vou explicar mais alguns ali na frente. Então, a gente vai ter aqui, quando a gente chama o pacote TidyModels, ele carrega esse monte de pacote aqui cada um deles faz isso aqui que eu coloquei aqui embaixo para facilitar. E ele vai chamar um pacote também chamado Yardstick, que na tradução livre em inglês é uma fita métrica. Né? Ele avalia os resultados que a gente vai trabalhar um pouquinho mais ali na frente. Mas antes de a gente já partir para o R, eu coloquei aqui a tradução em português, né, que eu vou chamar sempre de TP, True Positive, False Positive, False Negative e True Negative, ok? Então, quando eu falar True Positive é verdadeiro positivo, False Positive é falso positivo, False Negative é falso negativo e True Negative é verdadeiro negativo, ok? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vamos entrar aqui vamos ver se eu acho aqui o Excel. A gente vai fazer no Excel. Então imagina, sei lá em 1904, Carl Pearson criou uma tabela de contingência, né, uma tabela cruzada aqui, e ele fez a pergunta lá, olha, por que a gente precisa de uma matriz de confusão se a gente tem a acuracidade? Né? Então imagina que eu vou prever, né, eu quero prever quantas pessoas estão infectadas com vírus contagioso. Né? Imagina um vírus muito perigoso, né, que tem a capacidade, né, de matar uma quantidade muito grande de pessoas, infectar essas pessoas e tudo mais. E eu preciso fazer uma previsão e isolar essas pessoas da população saudável antes que elas se infectem. Então imagina, né, vamos colocar um caso aqui. Então eu tenho os dados reais de doente aqui e os dados reais de não doente. Nesse caso aqui, os dados do livro Tidy Modeling with R e também do Applied Predictive Modeling. Tá? Isso aqui não está relacionado a doente e não doente. Isso aqui eu só coloquei para facilitar o entendimento nosso aqui. Depois eu vou colocar um caso mais exagerado ali, só para a gente entender melhor. Então imagina o seguinte, que eu tenho aqui, ó, True Positive, esse aqui é o que o modelo conseguiu prever corretamente. E esse aqui é o que o modelo previu também corretamente, mas negativo. Então esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Esse aqui são os erros do modelo. Então o que acontece? Ó, se a gente pega isso aqui, o total real doente é 258, mas o modelo previu 277. Ele errou aqui. Ó. E aqui, o total de não doente é 242, mas ele previu 223. Ele errou também. Tá, então esses aqui são os erros do modelo. Quando eu falo aqui que é a acuracidade, então vamos fazer o seguinte, aqui é o que os dados que a gente vai usar depois ali no R, né? Mas eu vou fazer um cálculo exagerado aqui. Imagine então que a gente vai fazer um modelo de previsão para prever quantas pessoas infectadas com tal do vírus contagioso. Então vamos pegar o seguinte, ó, vamos colocar um dado fictício aqui, 25 e aqui 25, sei lá, aqui eu vou colocar 15 para 1000, eu vou colocar 935. Então eu exagerei aqui. Ó. Então vamos lá. Então aqui ó, é o total da amostra que eu tenho. Então é esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então vai dar 1000. O que acontece? Aqui embaixo eu coloquei depois os cálculos aqui para quem quiser fazer, tá? Isso aqui no Excel também. Então imagina que eu tenho 1000 aqui. O que é a acuracidade? Ó? Eu vou pegar a acuracidade, é o total que ele acertou. 25 mais 935. Dividido por 1000, vai dar 96%. Só que aí o que acontece? Imagina o seguinte, que eu fiz lá o meu modelo e deu 96% de acuracidade. Eu falo, nossa, olha só que modelo bom, né? Mas será que realmente esse modelo ele é útil, né, com 96% de acuracidade? Eu posso dizer o seguinte, olha, o meu modelo ele consegue prever os doentes com 96% de acuracidade. Será que está certo? Não está certo isso. Por quê? Primeiro porque o modelo aqui está desbalanceado. A gente tem uma quantidade de doentes aqui muito inferior à quantidade de não doentes. Isso acontece com bastante frequência nos modelos de Random Forest que a gente fez lá atrás. A gente usava o pré-processamento para desbalanceamento de classe usando TEMS, lembra disso? Né? Para quem acompanha há mais tempo. Então, o que acontece? A gente só tem 40 aqui doentes e a gente tem 960 não doentes. Então o modelo ele tá com uma acuracidade, mas ele está acertando bastante aqui nos não doentes.
E o que isso significa? Imagina o seguinte, ó, imagina que essa doença é super contagiosa. Dos 40 doentes, ele conseguiu prever corretamente apenas 25. 15, ele errou. Essas pessoas aqui, ó, elas estão em circulação na rua transmitindo a doença. Compreende o problema? Então, isso aqui que a gente chama de sensibilidade. A sensibilidade dele está muito baixa, digamos assim, 62,5%. A sensibilidade é o quê? É o poder do modelo de classificar os positivos bem. Então, imagina, vamos colocar um exemplo mais claro. Imagina que você está indo no aeroporto e aí você vai passar pela portinha lá e o cara vai lá e buzina e fala, ó, não pode, você tem que tirar o cinto. Aí você vai lá de novo, passa, aí o cara, ó, não, agora você tem que tirar a aliança. Ah, agora você tem que tirar a corrente, agora você tem que tirar a meia, o sapato e tudo. Você vai tirar tudo até não apitar mais. Por que isso acontece? Por causa que esse sistema de detecção de metal, ele tem um nível de sensibilidade muito elevado. Por quê? Porque se ele não prever que alguém entrou com metal dentro de uma aeronave e essa pessoa entrar com uma lâmina, uma pistola, alguma coisa desse tipo, ele pode provocar uma tragédia. Né? Esse caso, claro que eu estou exagerando aqui exatamente para ficar mais claro. Então, nesse caso aqui, ó, de 40, ele só conseguiu acertar 25, muito baixo, digamos assim, ok? Então, a sensibilidade dele está baixa. Ó. A acuracidade está alta, mas a sensibilidade está baixa. Agora, vamos ver o seguinte. Imagina o seguinte, que ó, 40 pessoas estão doentes, mas ele previu que 50 pessoas estão doentes. Ele previu que 25 estão doentes e mais 25 aqui. Só que isso aqui elas não estão doentes. Ele previu como positivo, mas não é. Nesse caso aqui, a precisão também está muito baixa, 50%. Em que caso? Vamos pegar essa precisão. Ó. Imagina que eu tenho essa precisão aqui. Imagina o seguinte, vamos pegar lá o Spotify. O Spotify ele vai fazer uma previsão para recomendação de música. E aí ele pega imagina que ele pega lá uma música clássica e manda para uma pessoa jovem que gosta de balada, essas coisas. E você acha que vai ser preciso isso? Não, o cara não vai gostar. Ele erra muito, né? É claro que existem casos, mas geralmente as pessoas mais maduras gostam de música clássica. Né? As pessoas mais jovens gostam de música, umas baladas, algumas coisas desse tipo. Isso é precisão, ele não tem precisão. Agora vamos mudar o valor aqui, ó. Vamos mudar para 1. Ó, que legal. Aí a precisão teve 96%. Então, ó, dos 26 que ele previu aqui, que é doente, ele só errou 1. O resto ele acertou, 25. Então ele tem uma precisão muito boa. Tá? Isso aqui é a importância da precisão e a sensibilidade, né? E a especificidade. Vamos voltar aqui para, sei lá, vamos colocar aqui, vamos só colocar isso aqui para ajustar aqui para 1000. Como é que eu teria que estar esse valor aqui? 959. Então, beleza. Agora imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui ó, uma especificidade. O que é isso, especificidade? Para que serve? Né? Imagina o seguinte. Isso aqui é o poder de classificar negativos bem. Então imagina que eu tenho agora uma situação do e-mail. Então o e-mail, o objetivo do e-mail é o seguinte, nós temos um modelo de previsão dentro do e-mail lá. E o modelo de previsão, ele tem o objetivo de identificar o que é spam e o que não é. Então ele pega aquilo que é spam e joga para a caixa de spam. Esse é o objetivo do modelo de previsão. Porém, ele tem uma prioridade. A prioridade dele é não jogar um e-mail importante para dentro da caixa de spam, porque esse e-mail importante ele pode ter uma perda muito grande, uma perda de oportunidade, uma perda de um cliente, de um contato, alguma coisa que ele estava esperando naquele momento. Então, para esse sistema de e-mail, né, de spam, ele é muito importante o quê? Ele prever o que é negativo bem, ou seja, prever muito bem o que não é spam. Por isso que às vezes a gente vê um spam dentro da caixa de mensagem e fala, ué, mas o modelo não previu o modelo, ó, o cara, o e-mail não jogou para o spam, era para jogar isso para o spam e tal. Mas é por quê? Porque a prioridade dele, se ele nota que aquilo ali, olha, na dúvida, joga para dentro da caixa de normal e depois ele exclui ele mesmo. Do que ir lá erroneamente jogar para a caixa do spam e perder, porque depois que jogou na caixa de spam o cara nem olha. Tá? Então é um risco muito grande. Perfeito? Então o PPV aqui, o Positive Predictive Value, é o mesmo do Precision,
né? A sensibilidade aqui é o mesmo do recall, a gente vai estar fazendo ali no R. A prevalência, né? Como é que eu vou explicar aqui a prevalência? Né? A prevalência é o número total de casos da doença existente em uma população, em um determinado período. Né? É diferente da incidência. A incidência é o número de novos casos. Ok? Então vamos lá. A gente já fez aqui, vamos partir lá para o R e vamos fazer aqui no R. Bom, então eu vou pegar aqui Packages. Então eu vou usar Library, Tidyverse, Library, Tidy Models. Opa! Vamos pegar e vamos fazer o seguinte: Tidy Models Prefer. Beleza. Eu estou fazendo isso aqui para ele, porque geralmente, vamos supor que tem uma função que tem dentro de outro pacote e ele pode dar conflito. Então eu estou colocando ele para dar prioridade para o Tidy Models, tá? E vamos fazer o seguinte, ó, dado. Então, dentro do dado aqui, a gente vai usar o dado que eu falei ali, ó, toClassExample. Então vamos mostrar aqui o que é isso. Então é o seguinte, ó, imagina que isso aqui eu tenho truth, tá? Truth aqui. Aqui é a classe 1, né? Aqui é a classe 2. Então ele é um binário aqui, ele tem duas classes. Então aqui, ó, é o real e aqui é o previsto. A classe 2, ó, aqui tá como classe 2 por quê? Porque a probabilidade de 99%. Então aqui está a classe 2 como real e aqui é a classe 2 como previsto. Aqui é classe 1 como real, classe 1 como previsto e assim por diante, ok? Então a gente vai usar esses dados aqui, ó, toClassExample. E por que eu estou usando isso? Por que eu não uso o íris? Eu até vou fazer lá no finalzinho. Eu vou passar lá o íris para a gente dar continuidade ao que a gente viu lá atrás. Mas eu estou fazendo o toClassExample por duas coisas. Primeiro, porque ele é um binário. Ele vai mostrar duas classes apenas. É muito mais fácil da gente entender, principalmente para quem está começando na matriz de confusão. E segundo, porque dentro dos exemplos, dentro do pacote Yardstick e também dos livros do Max Kuhn, que eu sempre recomendo, esse exemplo, esse conjunto de dados está lá dentro, então já ajuda bastante aí para quem quiser aprender mais, ok? Quem quiser se aprofundar melhor, perfeito? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o toClassExample e eu vou usar a função Confusion Matrix. Só que aí dentro do Confusion Matrix, vamos pegar aqui, ó. Dentro do Confusion Matrix, a gente vai ter aqui dois argumentos, três na verdade. Ó, a gente vai ter o truth, que é o que? É o real. Aqui a gente vai ter o estimate, que seria o previsto. E aqui a gente vai ter outro argumento que eu acho interessante, que é o DINNAMES, que é a... Como é que eu vou chamar isso aqui? Dimension Names, como é que chama? O nome da coluna. Tá, eu vou fazer aqui na prática, vamos ver, acho que vai ficar mais fácil. É que eu confundo como que eu falo isso, mas deixa eu ver, toClassExample, e eu vou colocar aqui, sei lá, vamos pegar Confusion Matrix, que vai ser uma função dentro do pacote Yardstick, que ele já carrega quando você carrega o Tidy Models, e eu vou colocar aqui, ó, truth. O truth vai ser o truth mesmo, que é o real, e truth, e aqui vai ser o estimate, vai ser o predicted, ok? Então aqui ele já vai dar o valor pra gente, mas aqui ele já vai dar o real aqui e o previsto aqui. Então ele já me deu a matriz de confusão. Só que o que eu quero fazer? Eu quero também alterar o nome das dimensões. Então eu vou colocar aqui, ó, previsto e real. Perfeito. Opa, real. Beleza, então já deu real aqui e o previsto. Perfeito? Então vai estar no mesmo, então estava dessa forma aqui, vai dar a mesma coisa ali. Então beleza, só que aí eu quero fazer o seguinte, ó, aqui eu já fiz a matriz de confusão, só que eu quero fazer um plot. Então eu vou auto-plot e ele vai plotar aqui para mim, só que eu quero plotar um type, eu vou colocar aqui heatmap. Então ele vai trazer aqui para mim pintadinho aqui daquela cor. Então aqui vai ter o mesmo resultado que a gente teve lá no Excel, lá na apresentação que a gente estava, ok? Então aqui é o real e aqui é o previsto, né, dessa forma aqui. Beleza, então a partir disso a gente consegue fazer várias outras coisas. Então eu vou pegar toClassExample e vou pegar aqui, sei lá, vamos começar por accuracy, truth,
E aqui estimate vai ser o predicted. Acuracidade, aí eu venho copiar aqui. Acuracidade, aí eu venho, sei lá, com sensibilidade. Aí eu venho aqui, ó, com especificidade. Ó, aí eu venho aqui com, sei lá, vamos pegar aqui, ó, precision. Vamos pegar aqui, ó. Vamos copiar vários aqui, vai. Aqui, precision, recall, aqui, positive predictive value, que vai ser o mesmo que precision. Aqui vai ser o negative predictive value. E aqui vai ser o capa coin, prevalência. Vamos pegar prevalência. Se eu não me engano é detect prevalence. Ok. Beleza? Então é isso aqui. Ele vai dar todos esses indicadores que a gente pegou aqui, ele vai retornar ali pra gente. Então vamos ver esse aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Acuracidade, ó, 83,8. Sensibilidade, 88. Especificidade, ó, 79,3. Positive predictive value, ó, 81, né? Ou precision, negative predictive value, né? Que é esse aqui, ó, dividido por esse, 86,1. Tá aqui, 86,1. Perfeito? Outra coisa que a gente pode estar pegando aqui também, to class example, e eu vou pegar aqui RC curve. Aí eu vou pegar como truth. Vou pegar estimate, vou colocar aqui class 1. Eu já me deu ali, mas eu vou fazer o seguinte, autoplot. Então ele vai me dar já o ajuste de sensibilidade de acordo com o RC Curve, ok? Então eu vou pegar aqui to class example e vou usar, vamos ver, vamos RC, AUC e vamos pegar de novo, ó, truth, estimate class 1. Então ele já vai me dar também o RC AUC, que geralmente é o que a gente coloca ali na hora de fazer o tuning parâmetro, etc e tal. E como existem vários tipos de métricas que a gente vai. Então, o Yardstick, basicamente, ele trabalha com todas ele trabalha com todas as métricas. Então, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Aqui. Então, quando a gente entra aqui em Yardstick, já vai ter esse conjunto de dados que eu estava falando. Aqui a gente vai ter outro conjunto de dados, que é o High Performance Computing, que também é mais voltado aqui para a área de tecnologia. Para quem trabalha com tecnologia, já vai ser bastante familiar. E aqui a gente vai ter referência. E aqui dentro, ó, a gente vai ter todos esses indicadores que eu citei ali, ó, sensitivity, specificity, recall, tudo em inglês, obviamente, precision, Matrix Correlation Coefficient, J-Index, F-Measure, Accuracy e assim por diante, kappa coin. Aqui a gente vai ter de classificação Probability. Então, por exemplo, aqui o RCAC, né? A gente vai ter MN log loss, a gente vai ter Regression Matrix, que é o comum que a gente usa, Root Mean Square Error, R Squared, Mean Absolute Error, para modelos balanceados, etc. Aqui RC Curve, né, Gain Curve, Least Curve. Aqui a gente vai ter uso de Matrix, esse Matrix Set, que a gente usa bastante na hora de fazer o Matrix Set. Geralmente a gente usa na hora de definir, a gente vai fazer um tuning parâmetro, por exemplo. Então a gente vai, durante o tune, a gente pode já colocar a métrica que a gente quer que saia na hora da validação, na hora do tune. Então, se eu quiser colocar sensitivity e specificity, eu posso colocar ali. Aí ele vai, obviamente, que se eu não colocar nada, ele já vai sair o RCAC e vai sair o accuracy também. Mas se eu coloco sensitivity e specificity, também vai soltar ali para mim, ok? A gente vai ter vários aqui. Então é só dar uma lida, é muito, muito bem documentado. Vamos voltar aqui para cima, eu quero mostrar, por exemplo, vamos pegar a accuracy. Então aqui já vai ter os argumentos e aqui embaixo, ó, não, a accuracy não tem porque é muito base, né? Vamos pegar aqui o recall, vamos ver se o recall tem. Aqui, ó, olha que legal. Então ele já vai ter a fórmula do recall, como é calculado, já tem a fórmula do precision, como é calculado, né? O prevalence, cadê o precision? Specificity, Detection Prevalence. Então a gente já vai ter ele aqui também. Não tem?
Não tem prevalência? Não tem. Possibility value. Aqui a gente vai ter prevalência. Ok? Então fica bem, é muito bom. Eu acho que vai ter muita coisa aqui dentro desse artigo. É bem dos artigos aqui. É só dar uma olhada dentro do Yardstick, vai ter muita coisa legal. Qualquer coisa também já pode deixar ali como dúvida. Só vamos fazer o seguinte, ó. Então isso aqui imagina que a gente está lá no modelo anterior. Então a gente pega lá, sei lá, como é que estava o modelo anterior? Vamos apagar tudo isso aqui? Ou eu vou criar outro aqui, vai? Porque depois eu vou voltar aqui e deixar isso aqui. Então imagina que eu tenho aqui, eu vou pegar data iris, eu vou pegar iris, sei lá, janitor, clean names. Beleza, então já tenho o dado do iris ali, eu vou pegar os dados do iris e vou fazer um modelo dele. Então aqui, vamos pegar model. Então eu vou fazer um modelo, sei lá, model fit neural network iris. E eu vou pegar, sei lá, o mesmo modelo que a gente fez lá no vídeo passado, né, um multilayer perceptron, que é uma rede neural, e vou fazer o set engine, mesma coisa que tem aqui, net, vou pegar o set mode, vou colocar aqui classification, também, só que aqui já vai mudar, eu vou colocar o fit direto aqui, então species, por conta de todas as variáveis, data aqui, ó, não vou separar em treino e teste, eu vou colocar data iris, o conjunto inteiro, tá? Porque o objetivo aqui não é mostrar como fazer modelo, sim como gerar os dados ali. Então a gente já vai ter um modelo gerado e eu vou fazer um predict aqui, ó, predict, usando o modelo que eu criei ali em cima, novo dado. Eu vou usar o mesmo conjunto de dados aqui, ó, não se faz isso, mas eu tô, olha lá, já gerou isso aqui, é só para gerar os dados mesmo. E eu vou fazer um merge aqui, como é que chama? Cara, como é que é o nome disso aqui? Merge. Translate, merge, olha, pô, que dificuldade. Mesclar, então eu vou fazer um mesclar, bind, calls, e vou pegar isso aqui e vou colocar a data iris. Então beleza. Então aqui, ó, eu já tenho previsto, o valor previsto, e já tenho o valor real. O valor real que está dentro do nosso conjunto de dados e o valor previsto, isso aqui é aquele que eu acabei de mesclar ali dentro do modelo. Então é esse predict aqui, ó. Perfeito? Então, beleza. Agora a gente já tem os dados aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o confusion matrix e vou usar, ó, truth. Eu vou usar, qual que é o truth? Species. Qual que é o estimate? O estimate é o pred class. Beleza, ó, já deu a matriz de confusão ali. Aí o que eu vou fazer? Ó, autoplot. E vamos colocar o type aqui para sair como heatmap e heatmap. Perfeito. Então ele já vai sair isso aqui com 3 classes. Então quanto mais classes eu tiver, mais isso aqui vai ter. Então nesse caso aqui, ó, a gente vê aqui, ó, 100%, aqui ele errou 1, tá vendo? Por quê? Porque o real aqui, ó, é 50 versicolor, mas ele previu como virgínica. Então ele errou. Perfeito? Então acho que aqui também fica tranquilo, porque a gente já viu bastante o conjunto de dados iris, ok? Então vamos lá, então eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou fazer o seguinte, imagina que eu vou pegar o class iris example. Ó, então predict até aqui, então ele vai gerar os mesmos dados, class iris example, beleza, ó, mesmos dados que a gente viu lá em cima, e agora eu vou fazer isso aqui, sei lá, accuracy, truth, species, estimate, pred class, beleza, então tá aí. O restante, mesma coisa. Sensitivity, specificity e assim por diante, ok? Então depois pode dar continuidade aqui, fazer o restante, mas eu queria o objetivo era mais mostrar como que a gente gera os dados, né? Não, porque lá em cima a gente só usou a tabela pronta, aqui a gente já fez o modelo, já soltou os dados ali, dá para você testar aí com o modelo que você tem, beleza? Então acho que é isso que eu queria mostrar. O pacote que a gente está usando aqui é o Yardstick, mas quando você carrega o TidyModel ele já vai direto ali. Então acho que é isso que eu queria falar. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.